Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino da terra. Maravilhoso. Eu já estou com aquela empolgação que eu estava na série anterior. Sabe quando a série entra dentro de você e você já começa a vislumbrar o fim? Então aquela ansiedade vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Mas nós temos que segurar os nossos cavalos, porque eu não posso pular para a coroação antes de eu apresentar todos os detalhes desse sétimo reino. Entende? Eu já falei para você como que começou esse sétimo reino. Jesus foi morto na cruz. Satanás achou que tinha derrotado Jesus. Mas aí que aconteceu? Ele ressuscitou. E há provas cabais sobre isso. E ao ressuscitar, ele fez promessas aos seus discípulos. Discípulos que eram colunas no templo do palácio desse novo reino. Eram 12 colunas. E ele subiu ao céu. E eles ficaram maravilhados com o que estavam vendo. Enquanto eles estavam com olhos fitos no céu, dois varões, dois homens, que na verdade eram anjos, interpelaram eles e disseram: por que vocês estão aí com os olhos fitos no céu? Vejam, esse Jesus que vocês viram subir agora, que essas nuvens estão encobrindo, esse mesmo Jesus voltará. Ele voltará e ele vai inaugurar não é a palavra, porque o reino de Jesus, ele foi inaugurado quando ele entrou lá em Jerusalém montado no lombo do jumentinho. Mas ele vai voltar, esse mesmo Jesus que viste subir, vai voltar e ele vai eu não acho a palavra certa, mas ele vai oficializar o reino dele aqui na terra. Ele é o reino ele é do reino do céu, mas esse reino será transportado para a terra. Então, como vocês viram ele subir, ele voltará. E quando ele voltar, ele vai subjugar todos os reis da terra e estabelecerá esse novo reino que é eterno. Isso é fascinante. Glórias a Deus do céu e ao seu Filho Messias, o Rei do reino, o Rei do sétimo reino sobre a terra. Mas vamos segurar o nosso cavalinho aqui, porque agora nós precisamos concluir a formação da primeira a formação da primeira do primeiro staff desse reino. Então a formação foi assim: o próprio Jesus convocou 12, e esses 12, quando Jesus morreu, eles se juntaram e ficaram num cenáculo, porque Jesus disse:
fique em Jerusalém, porque do céu eu vou mandar um outro Consolador. E quando ele vier, aí sim, o nosso reino, o sétimo reino da terra, ele ganhará forma. E isso aconteceu. Os discípulos estavam no cenáculo e Jesus, eu acho que 10 dias depois que Jesus tinha assunto ao céu, o Espírito Santo veio em forma de línguas. Aí alguém falou assim, falou aqui num dos vídeos anteriores, uma menininha muito sabidinha. Ela falou assim, as pessoas entendiam nas suas línguas maternas, saudações cavaleiro, vá com Deus. As pessoas ouviam nas suas línguas maternas, enquanto os discípulos falavam nas suas línguas maternas, sim. Os discípulos falavam em hebraico, aramaico. E todas as pessoas que estavam visitando Jerusalém, que eram de todas as regiões, de todos os povos ali, tinham várias línguas, várias. Eles estavam entendendo. Foi a mesma história, imagina, eu estou aqui falando no velho brasileiro, português. E você, se você quer provar que o Espírito Santo fala, o Espírito Santo, ele faz você entender, é possível que você esteja do outro lado do mundo compreendendo o que eu estou falando. Sim! Esse é o poder do Espírito Santo. Por isso que ele desceu em forma de línguas, como disse a moça que passou aqui no canal ao vivo há uns 2 ou 3 vídeos anteriores aí. E então, língua quer dizer isso mesmo, línguas. Então, o dom de língua dado à igreja é isso. Não é o dom de língua para que você entenda a língua dos anjos, porque o apóstolo disse que ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não seria nada. Mas o dom de línguas que desceu sobre os apóstolos e que está pronto a descer sobre nós hoje é esse. É o dom de entendimento, de modo que eu falo do meu jeito de ser, do meu jeito de interpretar a Bíblia, e você entende do modo que Deus quer que você entenda. Entendeu, meu amigo? Então, se eu disser alguma coisa aqui que fica esquisito, fica estranho, você não entendeu, peça sabedoria ao céu, e aí você leia o texto, e 100% Deus se revelará a você. Porque a experiência nos mostrou que a igreja passou de 100 pessoas, de 12 pessoas. Às 9 da manhã já eram 3.000. Às 5 da tarde já eram 5.000. E hoje eu posso dizer, sem medo de errar, sem sombra de dúvida, que pelo menos a metade dos humanos sobre a Terra já compreenderam. Olá, tudo bem? Quer falar bom dia para os meus amigos aqui no YouTube? Amanhã então. Bom trabalho. Essa é minha amiga. Eu trabalho na empresa que eu trabalho, só que em outra filial. Não vou falar o nome dela porque eu não pedi licença. Mas ela tá lá passando. Vai trabalhar. Tenha um bom trabalho, minha amiga.
Que o Senhor do céu te proteja. Até perdi o que eu estava falando. Eu sou assim, meio distraído. Eu dizia... lembrei. A Igreja de Deus, que agora nós vamos chamar de Novo Israel, o 7º reino sobre a terra. Esse Novo Israel, ele foi crescendo. Passou de 100 para 100, passou de 12 para 120, de 120 para 3.000 e de 3.000 para 5.000. E hoje, vá com Deus, hoje são 7 bilhões. Sim, hoje são 7 bilhões. Não, 8 bilhões, não é? Gente, nasce tanta gente que a gente não consegue ficar contando. São aproximadamente 8 bilhões de viventes sobre a Terra. E eu posso falar para você que seguramente, pelo menos a metade dessas pessoas já conhecem e anseiam de alguma forma habitar esse 7º reino. Ou seja, ao você topar hoje na rua com pessoas, saibam com certeza que pelo menos a metade dessas pessoas podem ser habitante desse 7º reino. No último episódio, nós falamos sobre a experiência de Ananias. Ananias sentiu o desejo de participar desse 7º reino. E ele participou. E ele vendeu uma possessão que ele tinha. E a gente imaginou que esse terreno que ele tinha, um sítio talvez, tenha custado 500 mil. E ele vendeu. E levou aos pés dos apóstolos. Na linguagem de hoje seria, levou para a igreja. Só que Deus avisou ao apóstolo. Falou assim, ó, ele está... Bom dia, jovem, vai com Deus. Deus o abençoe. Ele está... te enganando, Pedro. Aí Pedro falou para ele assim, você não está enganando a mim, você está enganando a Deus, você está mentindo a Deus, você está enganando ao Espírito Santo. Ora, se você quisesse ficar com tudo, não era direito seu, não era tudo seu, por que você tramou e intentou enganar a Deus? Por isso, por você ter enganado a Deus, por você ter mentido para o Espírito Santo, você vai morrer. Quando ele disse isso, Ananias espirrou. Espirrou não. Vamos tirar um R aí. Ananias expirou, morreu. Algumas horas depois chega a sua mulher, Safira. Pedro, antes de contar o que tinha acontecido, falou, vem cá, por quanto você vendeu, o seu esposo vendeu aquele sítio? Ah, nós vendemos por 400 mil. Pois é, eu sei que você está combinada com seu marido, porque eu sei que você vendeu por 500 mil. Por que você se juntou ao seu marido para enganar a Deus? Por que você não o orientou, falou, não, meu bem, nós vendemos por 500, vamos dar 500. Lembra daquele filme Alto da Compadecida? É uma obra de arte maravilhosa, teologicamente errada, mas então o amigo Chicó faz uma promessa. A promessa é
que ele fez uma promessa a um santo do céu, e se ela ressuscitasse não, eu não lembro mais. É, isso mesmo. Ele fez uma promessa à padroeira, que se ela ressuscitasse o seu amigo, ele daria todo o dinheiro que ele conseguiu, não lembro como. Acho que foi no casamento, não lembro mais. Ele daria todo em oferta para a igreja. E aí acontece um milagre. E João Grilo é ressuscitado. Aí chegando, o Giló fala assim, olha, mas eu fiz uma promessa a Deus e eu vou ter que dar essa oferta toda na igreja. Toda, não podemos ficar nem com um pouquinho. Olha, a gente tem 500 mil reais aí, rapaz. Dê 400. Vamos guardar 100 pra gente. A gente tá pobre, a gente não tem nada. Ele falou, não. Com Deus não se brinca. Eu prometi tudo e então vou entregar tudo. E ele falou assim, eu prometi para a mais poderosa, né, que era a padroeira do Brasil, eu tenho que devolver. Ele foi lá e entregaram, foram fiéis à sua promessa. Então, se você faz uma promessa a Deus, ainda que a um santo, mas Deus, Ele está te ouvindo. Então, se você prometeu 500 mil reais, entregue 500 mil reais, não leve 400 mil, porque é a mesma coisa que não leva a nada, né? Eu tô até me perdendo agora no pensamento. Mas é isso. Nós precisamos ter responsabilidade naquilo, nos nossos negócios, tanto com os demais humanos, não enganar. Se você vai vender um carro, você deve ser o primeiro a dizer quais são os seus defeitos. Eu tenho um carro aí para passar para frente. Mas aí, ó, a primeira coisa que eu faço é, ó, aconteceu isso, isso e isso. Quando eu vendi o meu carro anterior, eu falei pro comprador, esse carro aconteceu isso, isso, isso. Eu bati a lateral dele aqui, acabei com a lateral, troquei aqui. Também quebrou o farol, troquei o farol. Não me importa se eu vou ter prejuízo. Na verdade, eu prefiro ter prejuízo do que causar prejuízo a um inocente. E aí Pedro falou assim, por que você se juntou ao seu marido? Para fazer conluio contra Deus. Tá vendo esses moços que estão chegando aqui? Eles saíram para sepultar o seu marido. E agora eles vieram e vão sepultar você também. Quando ele falou assim, a mulher caiu dura no chão. E eles a levaram e a sepultaram na sepultura ao lado de seu marido. É isso, meu amigo. Se você é incircunciso, você vai ser sepultado no lugar, ao lado de incircuncisos. Se você é filho de Deus, você será sepultado ao lado dos filhos de Deus. Saudações, cavaleiro. Querem aparecer no YouTube aqui para dar bom dia? Vai com Deus. Você entende? Então Deus pede que sejamos corretos e vivamos de acordo com as suas santas ordenanças. Eu não lembro se eu já falei sobre isso, mas aqui o texto diz que os apóstolos foram presos. Eu não sei se foram 2 apóstolos ou se foram os 12. Eu acho que não foram todos, mas o texto não é muito claro sobre isso. A verdade é que eles foram presos e foram levados ao Sinédrio, e aí eles foram julgados e foram repreendidos por estar pregando Jesus Cristo. Então o sacerdote e o sumo sacerdote disseram, não
preguem mais sobre Jesus. Aí eles falaram, mas nós temos que pregar. Importa obedecer ao Deus Criador, o vigia das pessoas. E aí soltaram eles, mas não antes de dar-lhes uma bela tunda. Mas aqui, eu acho que eu não falei sobre isso. Tinha um membro ali no Sinédrio, ali no juizado de grandes causas. O nome dele era Gamaliel. E Gamaliel disse assim: cuidado com o que vocês estão fazendo com esses homens, porque veja bem, já houve outros falsos profetas, já houve outros falsos messias, e quando o falso messias morria, o grupo se dispersava. Então, se esse Messias Jesus é falso, certamente o seu grupo se desfaz. Como é que é? Se desfazer. Se desfacelar. Como é que é? Certamente, se Jesus é falso, se esse Jesus que eles estão pregando aí é falso, o grupo não se permanecerá. O grupo se desintegrará, acabará. E se for verdadeiro, vocês podem estar brigando diretamente contra Deus. Vocês vão querer brigar, vocês vão querer fazer guerra contra Deus? Claro que não, certamente não. E foi esse discurso de Gamaliel que convenceu o Sinédrio a soltar os apóstolos. Muito bem, e eles foram aqui, ó. Olha aqui, eu vou até ler aqui, porque eu acho interessante a gente ler, porque lendo você compreende melhor do que o que eu expliquei, certo? Porque está escrito. E ouvindo eles, e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então a cura que fizemos foi em nome de Deus. E quando eles ouviram a defesa dos apóstolos, eles se enfureceram e deliberaram matá-los e cogitaram matar todos os discípulos. De fato, a história diz que no final eles mataram todos mesmo. A única exceção foi João, que foi refugiado na ilha de Patmos. O Sinédrio estava quase todo tomado por satânica ira. A mesma ira que condenou Jesus Cristo queria matar os discípulos agora. Mas aí o Espírito Santo de Deus entrou no homem. Mas, levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel. Decorem esse nome, Gamaliel, porque ele vai ser importante no futuro. Ele era doutor da lei, ele era venerado por todo o povo, ele era respeitado. Mandou que por um pouco tempo levassem para fora os apóstolos. Ele queria falar só com os ministros em particular. E disse-lhes: varões israelitas,
acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, dizendo ser o Messias. A este se ajuntou o número de uns 400 homens. E depois, quando Teudas foi morto, todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se um chamado Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também esse pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora eu digo-vos, disse Gamaliel, dai de mão a estes homens, e deixai-os. Deixa a mão disso, não matai-os. Porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se essa obra é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra o próprio Deus. Gamaliel é muito sabidinho. Ele disse, se essa obra for de homens, ruirá naturalmente. Mas se for de Deus, não vai adiantar vocês lutar contra ela. Então, o Sinédrio sabiamente concordou com ele, e chamando os apóstolos, o açoitaram e mandaram que não falasse no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Os apóstolos não ficaram indignados, eles levaram a maior tunda. Naquela época, o açoite era uma sentença para os fora da lei, para os delinquentes. Então, se você cometia algum delito, você era açoitado em praça pública. E eles açoitaram os apóstolos. E não era pouco, não. Tinha uns que ganhavam 40 açoites menos um. Porque dar 40 açoites era envergonhar um homem em público. Mas levaram uma surra com 39. Era aceitável. E eles saíram, depois de levar 39 açoites, saíram regozijando. Por quê? Porque na memória deles, eles se lembravam dos açoites que Jesus tinha levado. E eles falaram assim, muito obrigado, Senhor Deus do céu, vigia das pessoas, porque nós fomos dignos de ser castigados, porque amamos a Ti. Nós fomos julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Amém? Hoje a gente percebe que a gente anda muito magoado, muito magoadinho. Quando eles nos pisam, a gente quer afrontá-los. Eu mesmo tenho que confessar que... ai, que vontade de voar na garganta! Mas poderoso Deus, vigia das pessoas. Segure o meu cavalo, não deixa. Porque um dia eu falei para um colega, ele falou, poxa, você está sempre envolvido em contendas. Falei, mas enquanto eu estiver sendo punido por algo que eu não fiz, eu dou glória a Deus. E essas pessoas que estão me subjugando, elas serão cobradas por Jesus Cristo, meu Redentor.
E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. A partir daí, todos eles, não os 12, mas os 120, a partir daí, todos eles, não os 12, mas os 120, a partir daí, não os 12, mas os 120. Estou errando, né? A partir daí, todos eles, não os 120, mas os 3.000. A partir daí, não os 3.000, mas os 5.000. Não cessaram de pregar no templo, nas igrejas, nas casas. Eles não cessaram de pregar a Jesus Cristo, porque essa igreja que acabou de nascer tem uma missão: pregar Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você está entendendo, meu irmão? Você está percebendo a solidez do que eu estou apresentando para vocês até agora? Eu estou te mostrando a estrutura do novo Israel. Sim, meu irmão, o novo Israel já existe, já está pleno. Então, por aqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. No dia a dia, alguns estavam reclamando que as suas viúvas ficavam esquecidas. Maria, mãe de Jesus, era uma das viúvas ali, mas pelo texto ela não era uma das esquecidas, porque eles falam que era um grupo que estava vindo de fora, sabe? A igreja foi crescendo tanto que a irmandade acabou se misturando. Você não sabia quem era quem, não sabia quem era viúva, não sabia quem era órfão. Vai com Deus, meu irmão. Dê o like. O irmãozinho passou aqui, eu chamei ele para falar bom dia. Esse que está chegando agora é um grande amigo meu. Um dia eu fui na igreja dele, fui bem recebido. Esse é o vigia das pessoas. É um prazer abraçá-lo. Tudo bem? Gente. Esse é o meu grande amigo, ele vai tomar o ônibus. Tomara que ele não esteja muito atrasado. Manda os carinha falar o like aí. Prazer aos telespectadores aí, né? Aos seguidores aí do Cícero. Canal Vigia das Pessoas. Então, dá um like aí, ajuda, fortalece, né? Porque... Esse é o seu nome, perdão. Sandro Júnior. Ah, é verdade! Ele é o meu amigo Sandro, filho do meu muito amigo Sandro, filósofo. Ele deve ser filósofo também. Não, chego 10%. Né? O pai dele é muito sabido, esse moleque deve ser muito sabidinho também. Eu já fui na igreja deles, me acolheram com muito carinho, não é? E eu quero que você vá para o trabalho, seja feliz. Tá assistindo lá os vídeos, tá dando like? Tô assistindo. E compartilha, muito obrigado. Vou assistir esse aí hoje também. Sim, né? Deus Parabéns te pelo abençoe. conteúdo. Um abraço lá para seu pai, tá bom? Pode deixar. Continua, filho, hein? É um menino de ouro. Vai com Deus, meu amiguinho. Obrigado, um ótimo dia. Eu que agradeço. Vai com Deus. É verdade, o nome dele é Sandro. E o pai dele é filósofo, um homem muito sabido, conhecedor da Bíblia. Alguém que eu admiro muito. Então, o povo, voltando aqui, o povo foi crescendo. O povo foi crescendo. E eu não falei, mas agora, meu amiguinho, Sandro Júnior, não vou esquecer mais. Agora você faz parte do meu grupo especial de oração. Eu tenho orado pelos meus amigos aqui do canal
Tem um grupo do WhatsApp chamado Vigia das Pessoas também, que se você quiser fazer parte, é só se manifestar aí que a gente vai te colocar. E além disso, tem um grupo seleto. É um grupo de santos que apareceram aqui e me cumprimentaram ao vivo. Então, parabéns, meu amiguinho Sandro Júnior. E por amor a teu pai e sua família, eu vou colocá-los também nesse grupo 99, tá bom? Você é muito especial. Então, esse grupo 9 minutos, ele já está com mais de 30 pessoas. Eu preciso escrever, eu já escrevi alguns, mas que o Senhor do Céu não permita que eu esqueça nenhum. Porque é um grupo de pessoas especiais que me cumprimentaram, que eu conheci aqui ao longo dos dias. Deus abençoe a todos vocês. Que Deus derrama as bênçãos do céu sem medida. Entende? Então, começou aquela reclamação que a igreja estava muito grande, estava faltando gente, e houve uma murmuração. E os 12 apóstolos, eles convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Bom dia, cavalheiros. Vai com Deus. Amém, vai com Deus. Não é razoável, na versão que eu ouvi na linguagem de hoje, porque antes de ler aqui, eu ouço de manhã. Fala assim: não é razoável que nós fiquemos cuidando de dinheiro. Porque a igreja se reuniam cotidianamente para repartir algum dinheiro para as viúvas, para os órfãos, para os mais necessitados. Então o apóstolo falou assim: nós vamos continuar pregando e precisamos de um grupo selecto que faça essa distribuição de dinheiro. Então eles convocaram aqui 7 tesoureiros. Eu estou pedindo uma licença poética aqui para Deus, para poder chamá-los de tesoureiro. Por quê? Porque logo depois vai aparecer aqui um tesoureiro que é maravilhoso. É um tesoureiro que se converteu, estava adorando no templo e de repente ele conhece o Messias. Deus prega através de Filipe. Mas vamos segurar o nosso cavalo. Calma, não é hora dele ainda. Escolheis, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, porque nós vamos constituir me atrapalhei. Aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então vamos escolher 7 homens para serem tesoureiros na causa de Deus. Hoje, esses tesoureiros importantes são conhecidos com um nome muito famoso: diáconos. Eu falo esse nome, bom dia, moço. Eu falo esse nome com muito orgulho, porque desde que eu entrei na igreja de Deus, eu tenho servido como diácono. Foram mais de 30 anos. Eu falo tenho, mas na verdade eu nem tenho, porque agora eu já estou jubilado. Quando eu fiquei com probleminha de saúde, eu entreguei os meus cargos, inclusive o cargo de diácono, mas eu exerci. E de algum modo ainda exerço, ainda que não oficialmente, mas eu, graças a Deus, sou um diácono consagrado ao Senhor.
E isso foi muito valioso para mim, porque Deus me achou digno de trabalhar em sua causa, de modo muito simples. Mas graças a Deus, nesse meu ministério de 30 anos, atuei como em vários cargos, inclusive no departamento infantil, que inspirou o meu trabalho de hoje. E trabalhei muito tempo no ensino da igreja. Então eles escolheram 7 homens. Não eram 7 homens para ser cheios do Espírito Santo. Os discípulos disseram: vamos escolher 7 homens que já sejam cheios. Porque uma vez batizado, você é enchido do Espírito Santo. Uma vez batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essas 3 pessoas começam a habitar dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. E eles, então os diáconos, os tesoureiros de Deus, vão cuidar da casa de Deus, na manutenção da casa, no atendimento aos pobres, e nós vamos ficar pregando. Saudações, cavaleiro, vá com Deus. E nós vamos continuar ministrando as palavras. Trocando em miúdo, hoje, os pastores, os pregadores, os missionários, não tem que ficar cuidando das coisas do dia a dia. Quem cuida disso cotidianamente são os diáconos, os tesoureiros, porque eles cuidam do tesouro. É uma função muito importante, a mesma que Judas. A mesma que Judas Iscariotes maculou, manchou, roubando dos tesouros de Deus, os tesouros que deveriam ser repartidos com as viúvas e com os órfãos. Então, ao falar isso, esse parecer contentou a toda a multidão. Veja, multidão! Isso aqui foi feito em Assembleia Geral. Não foi imposta para a igreja. E a multidão ficou contente e aprovou a ideia. Então eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, e Filipe, homem cheio de fé e cheio de Espírito Santo, e Procoro, homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé, e Nicanor, homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé, e Timon, homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé, e Parmenas, homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé, e Nicolau, homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Esse Nicolau era prosélito. Interessante. A Bíblia diz que para ser diácono, a pessoa não deveria ser prosélito. Ah não, eu estou confundindo. Prosélito é aquele que prega a palavra. Eu estou confundindo com outra palavra. Esquece, passa uma borrachinha. Ele era prosélito de Antioquia. O prosélito era aquele pregador itinerante. Eu acho. Se eu estou equivocado, o meu mestre escreve aí. Não, tá errado. Mas é aquilo. O prosélito, ele saía pregando a palavra e fazendo outros prosélitos. Ele instruía pessoas a formar grupos
Hoje seria células, pequenos grupos de estudos. Bom dia, minha amiga. Então nós precisamos de pessoas cheias de fé, pessoas que estejam dispostas a trabalhar na causa de Deus. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando-lhes, lhe impuseram a mão. Eles impuseram a mão sobre mim. Eu fui ungido diácono do Senhor Deus. Oi, minha amiguinha. Aparece aqui, fala bom dia. Nada, essa vez não. Aquele que você falou, essa é minha amiguinha, ela trabalha na mesma empresa que eu. Não vou falar o nome da empresa, mas é... Não fala mesmo não, é segredo do Estado. Eu nunca falo. Mas ela trabalha em outra filial. Isso é legal. Ela é muito estudiosa, ela adora literatura. Você já leu esse livro inteiro? Adoro! Ainda não, inteiro não. Então começa a ler porque é maravilhoso. Você viu? Se quiser passar o nome do canal pra mim. Vigia das pessoas. Vigia das pessoas. Aí chega lá em casa eu já esqueci. Eu vou bater na sua porta hoje e falar o nome do canal. Não, manda no WhatsApp. Eu vou falar pra... Fala pra Esther mandar o nome, aí eu sigo lá. Tchau, povo. Deus te abençoe. Uma grande amiga. Agora, eles foram escolhidos para servir a igreja, sabe? No modo mais mais primário. Ao diácono cabe atender a pessoa que chega na igreja, aqueles que mais precisam. Então eu sempre trabalhei, eu, minha esposa, que hoje já partiu dessa para melhor, ela gostava de ficar na recepção. Então as pessoas chegavam e já cumprimentavam ela, eram recebidos por ela. Enquanto isso eu estava lá dentro, passando a lição. Então as pessoas eram abraçadas por minha esposa. E chegava na classe ali, era abraçado por mim, acolhido. Então não tinha como fugir. E tem várias dúzias aí de pessoas que são agradecidos ao nosso trabalho. Nós éramos diáconos, ela diaconisa, nós éramos consagrados ao Senhor. Aliás, fomos até reconhecidos pela municipalidade. Uma grande coisa. Apesar que o que importa mesmo é o reconhecimento de Deus. Mas você ouvir de pessoas, ser congratulado por pessoas seculares que reconhecem seu trabalho, isso é muito bom, né? Eu sou muito grato a Deus, porque me permitiu fazer parte dessa grande história da Igreja de Deus, o novo Israel. Muito obrigado porque você esteve aqui. De presente o sol está nascendo para você. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.